Abre sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 12 ao 16 para começar. Eu tentei pregar uma mensagem aqui na quinta-feira, não deu. O que aconteceu aqui quinta-feira foi algo maravilhoso. Um dia a gente sentiu a presença do Senhor e o Senhor tomou o controle desse culto. Normalmente a gente tem tudo programadinho, mas eu sempre falo para as pessoas, a gente faz a programação, mas quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Quando Ele muda, muda tudo. E quinta-feira eu não consegui nem pregar, por causa daquilo que o Senhor fez aqui, mas graças a Deus por isso. E eu quero pregar a mensagem, essa mensagem que estava preparada para quinta-feira, falando disso, o que a gente vai fazer com 2020. Tenho certeza que muitos de vocês aqui passaram por situações muito desafiadoras, por momentos muito difíceis. Nós não somos os mesmos que começaram 2020. Muitos de nós, inclusive, vivemos situações que a gente falava, poxa, mas espera um pouquinho, está acontecendo de verdade isso aqui que eu estou vendo? Muitos de nós, inclusive, até agora ainda não entenderam por que passaram por determinadas situações e provas e processos durante esse ano. Mas eu quero falar um pouco sobre isso, porque a gente já vem conversando desde o Natal, que aquilo que nós vamos fazer com tudo que nós vivemos durante esse ano, de que maneira nós vamos abordar, de que maneira nós vamos enxergar, de que maneira nós vamos interpretar aquilo que aconteceu é algo nosso. Porque como no Natal a gente falou que em Belém morreu Raquel, mas em Belém também nasceu o Salvador da humanidade. Então quando eu olho para Belém, eu vou decidir se eu vou ver como um lugar de morte, ou se eu vou decidir ver como um lugar, como algo onde algo novo, transformador está nascendo. Quem sabe você viveu situações em 2020 que você não entendeu, mas para bem ou para mal isso trouxe algo novo para a tua vida. Te empurrou para um lugar que a gente chama do lugar do milagre. Sabe o que é o lugar do milagre? É o lugar onde você não tem controle, é onde você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você não sabe como vai ser amanhã. Mas nesse lugar o Senhor vai se mostrar quem é na tua vida. Nesse lugar o Senhor vai falar que vai te mostrar que não é você, mas sim o que Ele tem para você. Porque a gente acha muito bonito falar, não, eu confio, eu entrego, minha vida é dele. Mas normalmente nos momentos mais difíceis, a gente só vai lembrar do Senhor depois que a gente esgotou todos os nossos recursos. Depois que a gente ligou para todo mundo que a gente conhece, que a gente acreditava que podia nos ajudar. E quando nada dá certo, então a gente fala, agora, Senhor, estou na tua mão. Como se a gente nunca tivesse estado. A gente sempre esteve na mão do Senhor. Não tem outro lugar melhor para nós estarmos, senão nas mãos do Senhor. Então eu quero ler Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, que diz o seguinte. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para vocês. Portanto, vamos em frente. Quero falar de novo o que a palavra está dizendo para você. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. O que você vai fazer com 2020? Será que você vai se permitir ser dirigido pelas circunstâncias? Ou será que você vai levantar os teus olhos e colocar o teu olhar no Senhor, sabendo, confiando que Ele continua tendo o controle de todas as coisas? É interessante porque hoje, dependendo de com quem você conversa, tem pessoas que falam, eu quero esquecer 2020. Eu não quero lembrar que esse ano existiu. Eu passei por situações tão difíceis que eu não gosto nem de pensar. E ao mesmo tempo você encontra pessoas que falam para vocês, nesse ano minha vida mudou. Nesse ano eu descobri coisas que eu tinha dentro de mim que eu nem sabia.
Nesse ano, o Senhor me fez passar por situações que me fizeram entender e ver o quão forte eu sou. Porque eu não tinha outra opção senão ser forte. Porque o Senhor nos chama para isso. Ele fala, seja forte e corajoso, mas é bonito de citar. Mas na hora de viver, na hora de aplicar isso, você só vai ser forte e corajoso em situações que te desafiam, em situações que te amedrontam, em situações que te fazem querer correr, se esconder. Mas o Senhor vem e fala, seja forte e corajoso. Então que hoje você possa ser um desses que tome 2020 como um ano de transformação, como um ano de nascimento de coisas novas, como um ano de nascimento de cumprimento de promessa de Deus na sua vida e na minha vida. Que nós possamos tomar esse ano dessa maneira. Foi um ano desafiador para todo mundo, mais desafiador que os últimos muitos anos da nossa humanidade. Historicamente, a gente precisava buscar quando que nós fomos tão impactados, tão desafiados, tão afetados por tudo que aconteceu. Foi crise política, crise econômica, pandemia, crise na saúde, crise na família, crise na educação, igrejas fechadas, reuniões canceladas, famílias separadas, pessoas isoladas. E é interessante porque normalmente a gente lê isso nos livros de história e a gente fala, ok, aconteceu lá, mas esse ano nós vivemos na nossa pele. Foram as nossas experiências, já faz parte da nossa história. Para sempre você vai lembrar desse ano e vai saber que nesse ano as coisas mudaram, a vida se transformou, o mundo se transformou. E o que a gente pode aprender com tudo isso? E é isso que eu quero te fazer olhar aqui nessa noite. É para esse lado, para esse lugar, nessa direção que eu quero te fazer olhar, para que você enxergue aquilo que o Senhor fez em todo esse ano, aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos. E para isso eu vou te fazer 3 perguntas. 3 perguntas onde você pode analisar isso. Primeiro, o que eu preciso deixar para trás em 2020? Porque o texto está me falando disso. Eu esqueço o que ficou para trás e olho para frente e sigo e continuo correndo a corrida que me foi proposta. Muitas vezes pelas circunstâncias a vontade é parar, a vontade é desistir, você não se sente valorizado, você se sente frustrado, você fala, tentei o meu melhor, investi tudo que eu tinha e não deu certo e minha vontade agora mesmo é parar. Mas daí vem a palavra e fala para você, esquece, olha para frente e continua correndo. Esquece, olha para frente e continua crescendo. Esquece, olha para frente e continua aprendendo, porque não chegou ainda o ponto final. Não chegou ainda o momento de parar, não chegou, não é a hora. Então o que eu preciso deixar para trás, que está me pesando, que está me impedindo de crescer, que está me impedindo de avançar, que está me impedindo de aprender? Primeiro, o que eu preciso deixar para trás? Segundo, o que eu preciso aprender com 2020? Foram muitas experiências, foram muitas histórias. Não tem como a gente sair desse ano do mesmo jeito que a gente começou. É impossível. E terceiro, o que eu devo levar comigo para os próximos anos? Então vamos lá, o que eu preciso deixar para trás? O texto está dizendo aqui, não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso eu fui conquistado por Jesus. Eu continuo a correr, porque o alvo está à frente, eu continuo a correr porque ainda não chegou o final, eu continuo a correr porque a meta está à minha frente. Porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás. O que é que você precisa esquecer hoje? O que é que você precisa soltar hoje para que você continue a sua corrida? Faça esse inventário para te ajudar a pensar no que deixar para trás. Seja intencional. Faça uma lista. Pegue um papel, uma caneta, anota, ou pega teu notes aí no iPad, no iPhone, para ser mais modernão, né? Falar papel e caneta agora é. Abre um notes aí e escreve o que você precisa deixar para trás. Quem sabe é aquilo que te feriu, porque nós fomos muito machucados durante esse ano.
muito machucados. Algo, quem sabe algo que te fez menos, ou que te fez sentir menos, que não te ajudou a avançar, que tentou diminuir inclusive a tua essência. Aquilo que você é, aquilo que você tem dentro de você, são presentes que Deus te deu. A maneira como você é, a maneira como você atua, a maneira como você fala, são presentes que o Senhor colocou dentro de você. E muitas situações que você tem vivido, tem mudado a tua essência, tem tirado a tua alegria, tem tirado a tua maneira de ser, a maneira como Deus te fez. E essas coisas você, quem sabe, hoje precisa parar e tirar isso da tua vida, porque a palavra está te dizendo, esquece o que ficou para trás. Não deixa aquilo que te machucou tirar a tua essência, mudar quem você é, mudar quem Deus te fez. Muitas vezes você está falando, não, mas eu não vou mais falar, mas eu não vou mais fazer, mas o Senhor te fez dessa maneira. Esquece aquilo que gerou sentimentos negativos. Esquece aquilo que está te fazendo ter vontade de desistir, de parar. Seja intencional com isso, fala, isso não me faz bem, e tira. Às vezes são situações, às vezes são pessoas, às vezes são lembranças, são traumas, mas você precisa tirar isso, porque isso está gerando algo ruim dentro de você. Isso está gerando uma amargura. E há um tempo atrás eu preguei aqui falando de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida por causa de amargura. A amargura pode te fazer não viver a promessa que o Senhor tem para a tua vida. E quem tira a amargura, quem não permite que essas raizinhas que começam tão pequenas e que vão tomando conta de tudo se você deixar crescer, quando ela é pequenininha é tão fácil de tirar. É um pedido de perdão que você tem que fazer, é uma retomada de posições, é uma mudança de atitude, pequenininha, mas às vezes você fala, não, mas não fui eu não sou culpado. Na realidade as pessoas é que têm que pedir perdão para mim. Faça, porque quem vai ser liberto é você. Faça, porque quem vai ser beneficiado é você. Então deixa para trás, porque isso pode te impedir de crescer, isso pode te impedir de viver promessas, isso pode te impedir de viver aquilo que o Senhor tem na tua vida. Tira isso de perto. Tira. Em Lamentações, capítulo 3, dos versículos 19 ao 24, a gente vê o seguinte: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando eu penso o seguinte: o amor de Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor, Deus é tudo o que tenho, por isso eu confio nele. Será que você consegue pensar nisso? Será que você consegue entender o que o texto está te falando aí? Porque quando você lembra de tristeza, de solidão, de amargura, de sofrimento, você fica abatido, isso te para. Isso te afasta do propósito de Deus, mas você tem que lembrar e você tem que pensar naquilo que te dá esperança, porque a esperança é o combustível que você precisa. A esperança não te deixa parar, a esperança faz com que você não pare por nada, que você se lembre disso. E essa esperança, o amor de Deus, não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. O amor e a bondade do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que nós possamos experimentar isso. Quem sabe você precisa deixar para trás o medo que você sentiu durante esse ano. A gente fala muito disso aqui, o medo sempre vai estar, mas ele não pode te impedir de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A insegurança que você sentiu, sentimentos negativos que você pode ter provado durante esse ano, ciúmes, inveja, raiva, ira, discussões que você teve, tudo isso aí precisa ser deixado para trás. Tudo isso precisa ser resolvido. Nós precisamos entrar nesse ano de 2021 prontos, aptos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque eu tenho certeza que vem um ano de colheita abundante sobre nós, mas nós temos que estar preparados para que isso aconteça. O nosso altar pessoal precisa estar
se for preciso, inclusive reconstruído. Se algo foi destruído, se algo foi quebrado, reconstrua o teu altar pessoal, para que o Senhor possa derramar da presença dEle sobre a tua vida, e para que Ele cumpra cada uma das promessas que Ele tem para você, cada uma das palavras que Ele tem para você, para que a tua família seja alcançada, e para que essa bênção que a gente acabou de cantar aqui, de geração em geração, seja vivido na tua casa. Reconstrói. Muitas vezes você está falando, não, a minha expectativa é de que aconteça muita coisa boa, mas hoje o Senhor te fala. Quando Elias está sendo desafiado pelos profetas de Baal, ele fala, vão lá, vocês primeiro. E gritaram, e fizeram, e não aconteceu nada. E daqui a pouco vai a vez dele, mas ele não chega orando, ele não chega clamando. Primeiro ele reconstrói. Primeiro ele coloca tudo no lugar. Primeiro ele ordena. E então, quando tudo está no lugar, quando o altar está construído, quando está tudo no seu lugar, ele clama e o fogo desce. O que a gente está precisando reorganizar hoje? O que a gente está precisando colocar nos lugares hoje? E o que a gente está precisando tirar da nossa vida, que tem impedido que a presença de Deus se manifeste nas nossas vidas? Que tem impedido que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Eu quero ver promessa cumprida de Deus na tua vida durante esse ano. Aleluia. E por isso eu venho falar isso aqui. Você precisa tirar da tua vida tudo que torna as tuas relações com as pessoas algo pequeno. Muitas vezes a gente está ali tão ferido, e eu quero saber o que foi que de repente te feriu, que te impede de se relacionar bem com as pessoas, que te impede de levar a vida, que te impede de olhar para o bom, que te impede de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Tirar picuinha, tirar mimimi, deixar de falar palavras que diminuem os outros. Que todos nós possamos querer crescer e não diminuir aqueles que estão crescendo. Que todos nós possamos desejar viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque todos fomos chamados e vamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, se nós confiarmos na sua palavra. Tira da tua vida tudo que pode ofuscar o poder de Deus na tua caminhada. Tudo aquilo que pode ofuscar aquilo que o Senhor quer fazer e a vida que Ele quer derramar sobre você. Tira da tua vida toda a autossuficiência. Tira da tua vida todo o egoísmo. Tira da tua vida toda a força própria. Confia em Deus de todo o teu coração e se prepara para aquilo que Ele vai fazer na tua vida. A gente precisa eliminar os e se's da nossa vida. E se, né? E se sempre é o opcional, sempre é o se der certo, sempre é eu deveria fazer. Deixa de falar eu deveria e faz. Deixa de ficar colocando aquilo que te impede de crescer e vive aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Tire se's, tira deveria. Estava conversando agora antes do culto ainda, com o Renato ali na frente. Pensando nisso, quantas pessoas que nós vemos aqui, que deram certo, que cresceram porque foram no tudo ou nada. Não ficaram no condicional, confiaram, se era aquilo que o Senhor tinha para a sua vida, então queima o carro, queima os bois, faz um churrasco e segue ao Senhor e faça tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Muita gente dividida entre dois pensamentos. Muita gente não sabendo se vai ou fica, se faz ou não faz, Faça porque o Senhor tem colocado no teu coração. Faça porque o Senhor tem te chamado. Faça porque o Senhor vai te capacitar. Tire os e se's. Tire os e se's. Tira o eu deveria da sua mente e do seu coração. E cresça naquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Isso é o que eu posso deixar. Agora vamos para o que eu posso aprender. Continua trabalhando aí nessa listinha, nesse notes que você abriu aí no teu celular. E o que eu estou falando não é para agora, tá? Eu estou te falando para você ser intencional. Medite no que eu estou te dizendo para você fazer aqui agora. Vai para um lugar quieto, sai do barulho, solta, põe no modo avião para que ligações não entrem e medite. Busque ao Senhor, escute de Deus aquilo que Ele tem para te falar. E faça nessa lista. Primeiro começando com o que você tem que deixar, depois você vai para o que você, na tua lista de aprendizado.
nesse tempo tranquilo. Às vezes não vai acontecer tudo no mesmo dia, em alguns dias você vai separar esse tempo e escreva as coisas que você aprendeu. Lamentações 3 também, vamos continuar lendo aí, versículos 25 e 26, diz o seguinte: o Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. Vou ler de novo, é tão curtinho. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança, mais uma vez, esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. Ele é quem tem a ajuda que você precisa. Ele. Então aguarda em silêncio a ajuda do Senhor. Escreve o que mudou em você em cada situação vivida. Como você começou e como você saiu. Traga à tua memória o que te sustentou nos dias mais difíceis. Por que você não parou? Por que você não jogou a toalha? Por que você não desistiu? Por que você não se separou? Por que você não abandonou? Por que você não voltou? Por quê? O que te fez não fazer isso? E marca. Anote cada aprendizado. Faz um antes e um depois, se for preciso. Para que você veja aquilo que o Senhor fez na tua vida durante esse ano. Porque muita gente está achando que o ano é para se descartar. Muita gente está achando que o ano é para esquecer. Você nunca cresceu tanto como esse ano de 2020, eu tenho certeza disso. Quem sabe ainda não notou, mas você cresceu demais. Eu vivi isso. Pessoalmente, eu vivi isso aqui na nossa comunidade. Nós nunca crescemos tanto como nesse ano de tantos desafios que o Senhor trouxe para nós. Vamos continuar em Lamentações 3, a partir do 28 agora. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que Ele causa sofrimento e dor. Continua confiando, independente daquilo que você está vivendo. Não seja uma pessoa dirigida pelas circunstâncias, sabe por quê? Porque independente daquilo que está te acontecendo, Deus não perdeu o controle. E os planos dele não mudam. Ele faz brotar flores no deserto. Se você está no meio de um deserto, está vivendo o teu deserto, eu quero te dizer que Deus faz brotar flores no deserto. É Ele quem envia no deserto o maná diário. Aquilo que você precisa todos os dias, as misericórdias do Senhor, o amor, a alegria, a felicidade, aquilo que é necessário na tua vida, Ele renova em você diariamente. A questão é que muitas vezes a gente não quer o maná diário. A gente quer o maná do mês, a gente quer o maná do ano, a gente quer garantias, a gente quer aquilo que nos dá tranquilidade, aquilo que nos dá paz, mas o Senhor quer que você confie nele. Porque se você confiar nele, você vai ter aquilo que você necessita todos os dias. Ele sempre abre um caminho para que você possa passar. Mais uma vez, a questão é você confiar. Muitas vezes é preciso chegar naquele último passo. E como é incômodo esse último passo. Como é difícil, muitas vezes, esse último passo. E eu oro para que você, assim como eu, tenha uma pessoa que te ajude a aguentar até o último passo. Porque muitas vezes lá em casa eu não quero chegar no último passo. Eu já quero, não foi isso. E ela me fala, calma que vai dar certo. Já tem o não definitivo? Ainda não, então vamos até o final. Que você possa receber esse cuidado de pessoas, esse cuidado de Deus através de pessoas que Ele coloca ao teu lado. Sabe outra coisa que a gente descobriu nesse ano? Que a gente pode viver com muito menos do que a gente tem. Muitos de nós enfrentaram situações que naquele momento eram perdas que para nós eram irreparáveis. E a gente falou, uau, como que eu vou sobreviver? E você sobreviveu. Você descobre que você pode viver com muito menos do que o que você tem. Deus alimenta os pássaros, Deus cuida dos lírios.
Ele não vai cuidar de você, Ele não vai cuidar de mim. Ele cuida de nós de uma maneira como ninguém mais pode fazer. Que nós possamos viver os benefícios desse cuidado. Que nós possamos realmente estarmos baseados naquilo que nós precisamos estar, porque aquela parábola que fala da casa construída sobre a rocha e sobre a areia, as duas enfrentam a tempestade. O que vai mudar o lugar onde você está construído é se você vai passar pela tempestade ou não, mas a tempestade vai vir para todos. Então que nós tenhamos a nossa casa construída sobre a rocha, para que somente assim nós possamos passar por todas as tempestades que vierem contra a nossa vida. Que nós possamos passar e nos fortalecer, que nós possamos crescer e aprender naquilo que o Senhor tem trazido para as nossas vidas, porque somente a rocha, e a rocha é Cristo, pode nos fazer prevalecer em meio às dificuldades, pode nos fazer passar pelas tempestades. Outra coisa, os sofrimentos que nós vemos, eles não se comparam a tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Aquilo que você tem sofrido hoje não se compara com aquilo que o Senhor tem guardado para a tua vida. Nada e nem ninguém é mais poderoso que o nosso Deus. E Deus jamais deixará de nos amar e de cuidar de nós. Nós precisamos lembrar disso nos dias mais escuros. Nós precisamos lembrar disso, daquilo que o Senhor nos falou, quando tudo estava tranquilo, quando tudo estava em paz, para que nós possamos passar pelos dias mais escuros. A gente já falou então do que eu preciso deixar, do que eu aprendi, e vamos falar agora do que eu devo levar. O que eu trago comigo? Normalmente essa lista ela é mais fácil de ser escrita, porque ela é maior, né, do que eu devo deixar para trás. Porque a gente está falando de sonhos, a gente está falando de esperança, a gente está falando de ilusões, daquilo que a gente almeja viver. Então, eu quero te falar, não despreze as dores que você tem vivido, porque Deus não despreza essas dores, e Ele usa essas dores para trazer conquistas. Ele usa essas dores para que você possa crescer, Ele usa essas dores para que você possa se transformar naquilo que Ele tem para a tua vida. Relembre das situações vividas e pergunte, para que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque o para quê faz você enxergar o aprendizado e te leva para o futuro. E muita gente, quando acontecem as dificuldades que eles estão enfrentando hoje na vida, eles não perguntam para quê. A primeira pergunta é sempre por quê. E o porquê me enche de culpa. O porquê me enche de peso. O porquê me impede de caminhar. Não é porque aconteceu, não é porque eu vivi, não é porque eu experimentei, mas para que o Senhor me permitiu passar por isso? Para que o Senhor me levou por essa situação? O que Ele precisa, o que Ele tem na minha vida, no meu futuro, que isso vai me ajudar a viver? Pense no que te fez amadurecer, pense no que te fez mais forte, pense no que trabalhou no seu caráter, na sua insistência em não desistir, em não parar. Essas transformações invisíveis estão muitas vezes nas coisas que vão te levar para frente. Para que você passou por tudo isso? E muitas vezes você não está vendo, você não está enxergando, mas é isso que hoje vai te fazer avançar, é isso que vai te fazer crescer, é isso que vai fazer com que você não desista por nada. Leia o texto de novo quando você puder, em Filipenses 3, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Não tenha medo de mudanças, porque vão vir muitas mudanças nesse ano. Você já está vivendo muitas delas. O nosso mundo mudou, as mudanças são inevitáveis, mas viva um dia de cada vez, enfrentando cada situação ao seu tempo, mas sempre sabendo que Jesus vai estar em todos esses dias. Que Ele não te abandona, que Ele não te deixa, que Ele te guarda, que Ele te abençoa, que Ele te conduz. Ele é a rocha na qual nós queremos estar firmados. Com Ele no nosso barco, tudo vai bem, ainda que nós estejamos no meio de um temporal. Alimente o seu coração com as palavras de Jesus.
Ele tem palavras de vida e vida eterna para você. Ele te prometeu vida e vida abundante. Por isso se alimente das palavras dele, e não das dificuldades, e não daquilo que as circunstâncias estão te dizendo. Mantenha o seu foco em Cristo. Ele não muda e vai manter os seus planos para com o seu povo, para com seus filhos, para aqueles que Ele ama, para aqueles que Ele chamou. E eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar em qualquer situação. Por isso eu quero te dizer: entrega, confia e descansa. Eu não estou falando aqui 3 palavras para você decorar. Eu estou te falando aqui 3 palavras para você viver. Você sabe o que é entrega? Você sabe o que é confiança? Porque somente quando você viver entrega e confiança de verdade, nas tuas atitudes, nas tuas decisões, nos teus pensamentos, é que você vai viver o descanso que Ele tem para você. Por isso hoje eu te animo, independente do que você está vivendo, se o que está te esperando lá fora hoje é um desafio enorme que você não tem como resolvê-lo sozinho, hoje o Senhor te fala: entrega, confia e descansa. Se o que você está vivendo está te fazendo chorar, se você não tem a resposta que estão esperando de você, entrega, confia e descansa. Se isso te desafia, se o mundo que você está enfrentando é totalmente novo, se teu coração está cheio de medo, entrega, confia e descansa, porque só desse jeito você vai viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Só desse jeito você vai experimentar aquilo que Ele separou para você. Deus não nos deu um espírito de medrosos, um espírito de covardes, mas Ele nos enche de poder para que nós possamos caminhar e viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. 2 Timóteo 1:7 diz o seguinte: pois o Espírito de Deus não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Quem sabe você nunca experimentou isso antes na tua vida, mas aqui a palavra vem falar como você vai experimentar isso. O medo sempre vai estar em muitas situações, mas chegou o momento dele parar de te impedir de viver aquilo que o Senhor tem para você. A insegurança, a desconfiança, as mentiras que te contaram, a maneira como te ensinaram, chegou o momento de tudo isso parar de impedir você de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque o Espírito de Deus não nos torna medrosos. Ele nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Eu quero ver esse poder, esse amor no nosso meio. Não só no nosso meio, por onde nós formos, com quem nós estivermos, com as pessoas com quem nós convivermos, com as pessoas com quem nós compartilharmos tempo. A gente já vem pregando disso há muito tempo aqui, para que você se levante e viva o teu chamado, para que você se levante e viva o teu propósito. Não é vou ligar para o pastor que ele vai vir aqui orar por você, não é vou ligar para o pastor que ele vai vir aqui te aconselhar e resolver a situação. O Senhor te chamou. Isso é algo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesses dias. É que o impacto que essa igreja vai ter na nossa comunidade é o número de trabalhadores que ela tem. Porque um dia Jesus falou diante de uma necessidade enorme, quando ele estava começando o ministério dele. Ele fala: a seara é enorme, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Eu quero ver nesse lugar, diante de uma seara enorme que está diante de nós, e nós já podemos ver uma igreja inteira se levantando, porque é uma igreja de trabalhadores, é uma igreja de chamados, é uma igreja de vocacionados, é uma igreja de pessoas que se envolvem, que oram, que levantam as mãos e vem transformação. Mas para isso você não pode parar. Não se cansa de fazer o bem, porque se você permanecer no tempo certo, você vai colher os frutos. Não se cansa de fazer o bem, porque se você permanecer no tempo certo, você vai viver uma vida como você nunca imaginou viver.
Você vai experimentar situações que você nunca pensou que pudesse viver. Você vai viver uma realidade que você nunca sonhou em viver. Mas você precisa permanecer. A corrida foi proposta. Aquilo que está te impedindo de correr, que está te atrapalhando, precisa ser esquecido, precisa ser descartado, precisa ser jogado fora. E você precisa olhar em frente e correr essa corrida que foi proposta para você, olhando o prêmio, porque o Senhor já te resgatou para que isso acontecesse. Nessa igreja não existem espectadores. Todos nós viemos, todos nós nos entregamos para que nós possamos viver a vontade dEle, boa, perfeita e agradável. Não tem e se. Se dentro da tua cabeça aí agora está falando, tá, mas e se? Não tem e se. O Senhor te chama hoje para uma vida de decisão, onde o poder e o amor vai se manifestar através do Espírito Santo dEle na tua vida. Eu oro para que o Espírito Santo possa nos ministrar. Eu oro para que essa palavra viva e poderosa possa impactar aí no teu peito e te incomodar realmente, para que você não continue vivendo do jeito que você está vivendo, para que tudo isso que você tem enfrentado possa se transformar em algo bom na tua vida. Quem dera fosse um passe de mágica, a gente dormisse de um jeito e acordasse já pronto para tudo aquilo que o Senhor tem. Mas o Senhor nos chama, e quando Ele nos chama, Ele nos coloca num processo, e você está nesse processo hoje, sendo transformado naquilo que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor não vai te contar o processo, Ele não vai te falar dos caminhos, do que você vai enfrentar no caminho, porque se Ele te falar, você foge. Se Ele tivesse contado para José, eu tenho certeza que José tinha corrido. Se Ele tivesse falado para Elias, versículo 1 do capítulo 17, primeiro livro de Reis, ele era simplesmente Elias o tisbita, mas depois dali ele tem que ir na frente do rei, com a rainha má, ele tem que fugir pela vida dele, para salvar a vida dele, ele tem que se esconder em Sarepta, tendo feito tudo certo, ele tem que se esconder para preservar a vida. Em Sarepta o riacho seca e ele estava vivendo daquilo. Imagina se ele fosse ficar perguntando em cada dificuldade, mas poxa, eu não estou entendendo, por que o Senhor está fazendo isso comigo se eu fiz tudo certo? É o que a gente faz muitas vezes, a gente acredita que dentro da nossa justiça e da nossa lógica, o Senhor tem que nos responder de acordo com a nossa expectativa, mas o Senhor está trabalhando em você, assim como Ele fez com Elias em Querite, e depois o leva para Sarepta, dizendo que tem uma mulher ali que vai prover na vida dele. Quando ele encontra aquela mulher, a mulher está esperando, vai fazer uma última refeição e esperar a morte com o filho. A mulher que Deus falou que ia prover na vida dele estava pior do que ele, mas ele estava aprendendo a caminhar por fé. Ele já não andava de acordo com aquilo que ele via, mas ele caminhava pela fé, confiando que o Senhor era fiel para cumprir a sua palavra. Você tem enfrentado situações, os teus querites, as tuas sareptas, e quem sabe na primeira vez que você olha, acreditando que as coisas seriam do jeito que você esperava que fossem, você já desiste, você já para, você já muda de direção. E o Senhor não te chamou para mudar de direção, o Senhor te chamou para entregar, confiar e descansar e viver tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Por isso nessa noite, faz isso e seja cheio do Espírito Santo de Deus, que te enche de poder, que te enche de amor e que te faz prudente, em nome de Jesus.